Olá pessoal, eu sou o Aguinaldo Soares e hoje aqui no canal vamos falar um pouco sobre o Imposto de Renda Pessoa Física para o MEI. Então fiquem ligados aqui, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Assim vocês ficam sempre por dentro de várias novidades que a gente vai postar por aqui. Vamos lá! Quando falamos do MEI, sempre pensamos que ele não está sujeito a algumas regras da pessoa física, não é? Mas não é bem assim. O MEI, que tem faturamento, emite notas, ele deve ficar atento para ver se está obrigado também a declarar o seu imposto de renda pessoa física. Neste caso, a gente precisa sempre pensar no MEI como pessoa física e como uma pessoa jurídica. No caso da pessoa física, ele deve entregar a declaração de imposto de renda pessoa física se ele teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2020. Essa é a regra básica estabelecida pela Receita Federal para todas as pessoas físicas. Ou seja, teve rendimento superior a R$ 28.559,70 no ano, ele já está obrigado à entrega da declaração de imposto de renda pessoa física. E no caso da pessoa jurídica, ele deve entregar anualmente uma declaração do Simples Nacional, informando se ele teve ou não faturamento no ano anterior. Então ficar atento aí às duas obrigações do MEI, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Vamos então conferir um passo a passo para se determinar como é que eu tenho essa informação para declarar o imposto de renda da pessoa física. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o lucro da minha empresa, do meu MEI, calcular esse lucro tributável que a minha empresa teve. Como é que eu faço isso? Eu preciso pegar a receita bruta total que eu tive do meu MEI, as notas fiscais que eu emiti, o meu faturamento, e desse faturamento eu tenho que subtrair todas as minhas despesas que eu tive no ano. Água, luz, telefone, compra de mercadoria, aluguel do espaço e qualquer outra despesa que eu tenha tido na minha empresa, no meu MEI. Então, se eu pegar o meu faturamento menos essas despesas, eu vou conseguir então apurar qual foi o lucro que o meu MEI teve. Depois, eu preciso calcular a minha parcela isenta desse faturamento que eu tive. Isso é segundo uma regra estabelecida pela Receita Federal e eu vou mostrar já já para vocês. Depois, eu preciso então calcular a minha parcela tributável. Como é que eu calculo essa parcela tributável? Eu vou pegar o lucro que eu tive, que eu calculei lá no primeiro passo, e vou descontar essa parcela isenta, que é uma possibilidade que a Receita Federal me dá. Então, lucro menos parcela isenta, eu vou ter então a minha parcela tributável. E como é que eu calculo então essa parcela isenta? A regra é a seguinte: a parcela isenta de 32% é para as empresas que prestam serviço, a parcela isenta de 16% é para as empresas que prestam serviço de transporte e a parcela de 8% para as empresas que comercializam ou industrializam algum produto ou mercadoria. Então, são esses percentuais que eu utilizo para se determinar a minha parcela isenta. Vamos ver uma planilha que eu preparei e assim vai ficar mais fácil a gente entender como é que se calcula essa parcela isenta, como é que se determina então a parcela tributável e como é que essas informações vão para o imposto de renda pessoa física do MEI. Vamos lá. Essa é a planilha para a gente determinar qual é a renda tributável do MEI. Percebam que ela é uma planilha extremamente simples, tá? E depois, para quem precisar, façam um contato com a gente e nós vamos aí disponibilizando essa planilha para que vocês possam utilizar também. Então, vejam que as informações elas são bastante simples. Eu vou colocar aqui nesse quadro azul, na primeira linha, a minha receita bruta anual. Vamos supor então que o meu MEI ele tenha tido um faturamento no ano de R$ 70 mil. Vou preencher aqui. R$ 70 mil. E aí eu preciso informar quais foram as despesas que eu tive, para que eu possa então calcular o lucro do meu MEI. Aqui do ladinho, nesse quadro mais alaranjado, eu coloquei algumas sugestões de despesas que eu posso ter. Então, despesas no ano. Então, vamos imaginar que no ano todo eu gastei R$ 500 de água, R$ 700 de energia elétrica, R$ 300 de telefone, mais R$ 15 mil de aluguel, R$ 400 de internet. E aí eu posso ter outras despesas, compras, algumas outras despesas que eu posso aí ter. Vou imaginar que eu tive no ano mais R$ 25 mil de outras despesas aí com compras de mercadoria e tudo mais. Então tive ali R$ 41.900 de despesas no ano com o meu MEI. Essa informação aqui na planilhinha ela já trouxe para cá. Então esses R$ 41 mil
a planilhinha ela já trouxe para cá automaticamente. Então, faturamento de R$70 mil, menos despesas de 41.900, eu tenho aqui um lucro evidenciado de 28.100. Esse é o lucro que eu tive no meu MEI no ano de 2020, por exemplo. E aí que vem a questão da regrinha da parcela isenta que eu comentei com vocês agora há pouco. Então, aqui, olha, eu vou colocar o percentual de acordo com a atuação do meu MEI. 8% se o meu MEI for uma indústria ou um comércio, 16% se ele for um serviço de transporte e 32% se for serviços em geral. Vamos imaginar que eu tenho aqui um comércio, eu tenho uma loja. Então eu vou pôr aqui 8%. E aí o sistema que ele vai calcular, a planilha já calcula. Então, com base nessa informação, a minha parcela isenta ela é de R$ 5.600. Como é que é calculada essa parcela isenta? Ele pega o faturamento vezes o percentual de acordo com o meu segmento. E aí ele vai calcular então a parcela tributável, ou seja, aquele lucro que o meu MEI teve menos a parcela isenta. Ele vai me dar aqui então a parcela tributável. Então como é que eu vou declarar isso no meu imposto de renda pessoa física? Lá na ficha do imposto de renda pessoa física, na ficha de rendimentos tributáveis, eu vou colocar que eu tive um rendimento tributável de R$ 22.500 vindo desse MEI que eu tenho. Já como rendimentos isentos, lá na ficha de rendimentos isentos, eu vou colocar que esse MEI ele me trouxe uma renda isenta de R$ 5.600. É essa a informação que eu vou levar para o meu imposto de renda pessoa física. Obviamente, nessa simulação, considerando que o meu rendimento tributável foi de R$ 22.500, eu não estaria obrigado a fazer a declaração de imposto de renda pessoa física, seria opcional. Mas vamos colocar uma outra simulação aqui, vamos reduzir um pouco essas despesas aqui. Vamos imaginar esse cenário, onde eu tive R$ 70 mil de rendimento, 26.900 de despesa, ou seja, um lucro de 43.100. Nesse cenário, a parcela isenta continua a mesma coisa, porque ele é o faturamento vezes o 8%, que é o segmento que eu atuo, de comércio. E a parcela de lucro tributável, ele vai pegar o lucro do meu MEI menos a parcela isenta, que no caso deu 37.500. Então lá na ficha de rendimentos tributáveis, eu vou colocar 37.500 de renda que eu tive com esse MEI na minha pessoa física, e na ficha de rendimentos isentos, eu vou colocar os 5.600, que é a parcela isenta. Nesse caso, olhando aqui então para os meus rendimentos tributáveis, a planilha apontou que eu tive 37.500. Aí eu já estou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda pessoa física, porque o limite ele é de 28.559,70. Se eu tive rendimento superior a isso, eu sou obrigado então a fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Viram como essa planilha é fácil? É simples de preencher e ela me ajuda a determinar se eu estou ou não obrigado a declarar imposto de renda pessoa física se eu tenho, então, um MEI. Ficou claro, então, pessoal? Conseguiram entender como é que se determina as informações e os valores para declarar imposto de renda pessoa física de um MEI? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se precisarem, se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Aqui estão os nossos contatos, o Instagram e o nosso e-mail para entrar em contato. Se precisarem e quiserem essa planilha para facilitar a determinação dos valores de vocês aí, só fazer o contato que a gente disponibiliza a planilha para todos vocês. Então, sigam aqui o nosso canal, ativem as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que a gente está postando e eu espero ter ajudado vocês com relação a isso. Um abraço e até mais!